Fala, meus velhinhos! Sejam muito bem-vindos ao canal que abre o Booster Velho e conta um pouco da história desse joguinho que provavelmente já é mais velho que muitos de vocês aí em casa. Então esse é um vídeo novo, de um quadro novo, onde eu vou falar um pouquinho sobre algumas curiosidades desse jogo. Começando a falar um pouquinho sobre curiosidades com as ilustrações de cartas de Magic. Eu vou começar com essa cartinha aqui, que eu tirei recentemente. Agora eu não me lembro se foi num Starter Deck de quarta edição ou se foi em algum booster de quarta edição que eu abri aqui no canal, mas eu vou deixar o link para o vídeo aqui, que é Força Profana. E essa aqui é uma carta, essa aqui é a Força Profana de quarta edição, e é uma carta que sempre me chamou a atenção por conta dessa ilustração aqui. Porque Força Profana é um encantar criatura, é uma aura, que custa 1 mana preto e que dá +2/+1 para a criatura encantada. Beleza, só que essa ilustração, eu achei ela sempre muito curiosa, porque, né, o que tem a ver essa ilustração com o que a carta faz? Tem esse fundo vazio, né? Não tem background nenhum, enfim, parece que o cara se passou no êxtase, está ali curtindo uma rave. É uma carta que sempre me chamou a atenção por conta dessa ilustração, e eu fui descobrir um tempo depois o porquê, porque essa não é a ilustração original dessa carta. Na verdade, essa foi uma carta que teve a ilustração censurada na quarta edição. Então a ilustração dela mudou na quarta edição, porque a ilustração original dela, que vinha desde Alpha, era essa aqui. Não vou mostrar uma de Alpha, porque eu não tenho, mas eu tenho uma de Revised, que está aqui para comparar. Faz muito mais sentido agora. Se a gente compara a ilustração de Revised, ok, agora faz um pouco mais de sentido, já que é uma força profana, o cara está aqui recebendo os poderes profanos daquele pentagrama pegando fogo ao fundo. Então aqui é a ilustração original dessa carta. Só que lá nos meados dos anos 90, quando o Magic começou a se popularizar, a Wizards ficou com receio, né, de ser acusada de satanista ou coisa assim. Então ela resolveu retirar o pentagrama dessa carta e deixou ela com esse aspecto aqui. Muito estranho. Ao invés de trocar a arte, eles simplesmente editaram a arte, tirando o pentagrama. E aí ficou com uma ilustração que não faz muito sentido. Mas, enfim, essa é a história, resumidamente, da ilustração de Força Profana, que foi censurada, entre aspas. Mas, Revised, já que eu estou mostrando aqui uma cartinha de Revised, vou deixar aqui. Revised teve alguns problemas, né, com essa expansão não, desculpa, né, um core set, é a terceira edição do Magic Revised, e ela teve alguns problemas lá na época da impressão. A primeira coisa que a gente nota quando pega uma carta de Revised, isso comparando com qualquer outra carta de Magic, mesmo das mais antigas, não só de quarta edição, mas se comparar com Unlimited ou comparar com Alpha e Beta, a gente percebe que ela é bem mais desbotada, as cores são bem mais fracas do que as outras edições e expansões. Isso aconteceu porque, eu não sei exatamente os termos técnicos, tá? Mas é como se o filme de impressão já estava um pouco gastos e as cartas acabaram saindo com esse aspecto desbotado aqui. Então isso aconteceu com todas as cartas de Revised, todas elas lançadas têm esse aspecto desbotado. Eu particularmente acho muito bonito, acho as cartas de Revised muito bonitas, mas na época foi algo que chamou a atenção dos jogadores, assim, a baixa qualidade das impressões. Revised não saiu no Brasil, e eu na época que comecei a jogar, já na quarta edição, eu achava muito legal as cartas de Revised, e sempre que aparecia uma dessas aqui, eu tentava pegar, porque eu achava legal e porque não tinha tido a oportunidade de ter cartas de Revised na época. Mas tinham outros problemas que aconteceram com Revised. Vou mostrar uma outra cartinha para vocês agora
da terceira edição. Cuida só. Tá aqui então essa cartinha bonitona, Serendib Efreet, que é um Efreet de Revised. Invocar Efreet aqui com uma ilustração do Jasper Mirforce. É uma cartinha verde, né? Opa, não é uma cartinha verde. Tá aqui, essa aqui talvez seja a única carta verde azul que existe no Magic. Isso aqui é um erro de impressão grotesco que foi impresso na terceira edição. Na verdade, essa carta, o Serendib Efreet, ele é uma carta azul. O custo da carta, tá certo? O Serendib Efreet, ele originalmente foi lançado em Arabian Nights. Então, Revised foi o primeiro core set que rotacionou as cartas, né? Porque algumas cartas de Alpha, Beta e Unlimited foram tiradas do core set e entraram algumas cartas que tinham sido lançadas nas duas expansões que haviam na época, que era Arabian Nights e Antiquities. Então, o Serendib Efreet era de Arabian Nights, foi relançado aqui, foi reimpresso, só que ele foi reimpresso assim, com o frame verde, que era para ser azul, e com uma ilustração que não era dessa carta também. Porque não faz sentido sequer essa ilustração, né? O Serendib Efreet, ele é 3 manas, 3/4 com voar, e ele causa 1 ponto de dano no controlador dele durante a fase de desvirar. Só que essa ilustração aqui é de outro Efreet, é do Ifbif Efreet. Então saiu tudo errado com essa carta aqui em Revised. É muito curiosa, eu adoro essa carta, porque é um misprint, assim, muito louco, na verdade. E aconteceu. Então, mais um dos enganos que aconteceram lá na terceira edição. Então, tinha vários problemas, né? Teve um monte de mais, algumas outras cartas que saíram com o nome do ilustrador trocado aqui. E isso fez com que, curiosamente, a Wizards tentasse fazer uma correção com todos esses erros que tinham em terceira edição. Então, eles fizeram uma nova impressão, e essa impressão foi feita, essa fornada foi feita no verão de 1994, nessa impressão ficou conhecida como Summer Magic. Só que, curiosamente, ou não tão curiosamente assim, as cartas que foram impressas, que era para corrigir a terceira edição, acabou tendo mais problemas ainda do que na terceira edição. Porque como na terceira edição tinha esse aspecto desbotado, as cartas de Summer Magic, ao contrário, ficaram extremamente saturadas, então ficaram muito escuras. Tão escuras que ficou até difícil de ler o texto ali no fundo marrom do box de texto. Então quando a gente compara aqui com o de Revised, dá para ver a diferença das duas, uma muito clara, a outra muito escura. E não foi só isso que foi problema com o Summer Magic. Eles também conseguiram corrigir o Serendib Efreet. Eles corrigiram, então mudaram a cor, mudaram a ilustração, mas esqueceram de trocar os créditos do artista ali, o nome do artista. Então eles conseguiram trocar tudo, mas mantiveram o nome do ilustrador, do Ifbif Efreet, ao invés do ilustrador do Serendib Efreet. E mais, porque nessa época eu acho que a Wizards tinha algum problema com pentagrama. Então eles queriam tirar todos os pentagramas das ilustrações. Uma das ilustrações mais famosas de Magic que tem pentagramas é essa aqui, o Demonic Tutor, né? O demonão lá, o primeiro tutor, o grande tutor. Só que quando eles foram corrigir a ilustração do Demonic Tutor e tirar os pentagramas, eles tiraram o pentagrama da testa e acabaram esquecendo de tirar o pentagrama do peito do Demonic Tutor ali. Então o Demonic Tutor seguiu Demonic ainda. E mais, talvez o erro mais grotesco de todos tenha sido esse aqui. Eu falei para vocês a história do Serendib Efreet, que é uma coisa bizarra. A carta foi impressa com uma cor errada e uma ilustração errada, completamente bizonho. E aí, aqui no Summer Magic, eles tentaram corrigir e deixaram ainda o crédito para o ilustrador errado. Beleza, mas pelo menos eles deram uma corrigida ali no que estava mais gritante. Só que, inacreditavelmente, de uma maneira que não tem explicação, eles conseguiram fazer uma outra burrada maior, talvez, ou tão grande quanto, porque eles queriam corrigir isso.
né? E aí, talvez vocês conheçam essa cartinha aqui, Hurricane, o famoso furacão, que já existe desde Alpha, né? Que é esse feitiço verde aqui, que por um verde mais X, ele causa X pontos de dano a todos os jogadores e criaturas com a habilidade de voar. Beleza, tá aqui ele de Revised bonitinho. Só que de alguma forma, que ninguém sabe o motivo nem o porquê, quando eles fizeram a impressão nova, né, do Summer Magic, o Hurricane ficou azul. Olha que lindo aqui, eles fizeram a mesma coisa que fizeram com o Serene de Befrit, só que com Hurricane, numa impressão que era para corrigir os erros. É um negócio assim, ó, louco demais. E tá aqui então o famoso Hurricane azul, uma carta raríssima, isso aqui vale uma fortuna. Falando em fortuna, lembra que eu falei para vocês como diferenciar as cartas de Summer Magic das cartas de Revised normal. E por que isso é importante? Porque a Wizards, quando viu a burrada que tinha feito no Summer Magic, que era a impressão para corrigir, eles decidiram fazer um recall, trazer tudo de volta para a Wizards e destruir esse lote de cartas. Acontece que de alguma forma mais ou menos umas 40 caixas de boosters foram para o mercado e foram vendidas, se não me engano, no estado do Tennessee e no Reino Unido. Eu não tenho certeza se foi só na Inglaterra ou não, mas enfim, foi a público. E hoje em dia essas cartas valem uma fortuna. Vou mostrar para vocês aqui só uns printzinhos que eu achei hoje no eBay de algumas cartas de Summer Magic sendo vendidas. As comunzinhas mais simples, né, aquela cartinha que não vale nada, de Summer Magic já vale uma pequena fortuna. Agora, um Hurricane desses aqui, aí sim, aí esquece porque vai grana. Então, é bom dar uma olhada aí na tua caixa de bundle de carta antiga, porque se tu tiver uma cartinha dessas aqui, tu pode estar sentado numa boa grana. E era isso, meus velhinhos, espero que vocês tenham gostado, deixe um curtir nesse vídeo, se inscreva no canal e vamos lá falar mais de curiosidades de Magic. Valeu!